Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula e gostaria realmente antes de trazer o conteúdo para vocês, a gente vai falar um pouco sobre a aula passada. Eu acho que foi bem objetiva, bastante prática, mas como é de praxe, a gente tem que trazer as respostas para vocês e quem sabe, né, tirar algumas dúvidas que ficou. Acredito que ficou tudo bem, muito bem esclarecido, mas de qualquer maneira estamos aqui. Então vamos para a pergunta de número 1, acredito que todos acertaram, e vamos ver qual será a resposta certa. Então, quem respondeu corretamente é o item A, certo, pessoal? Está lá bem sugestivo. As perguntas que eu sugeri para vocês, para a atividade de casa, realmente querendo ou não, é forçar vocês realmente a estudar um pouco mais e a ler, certo? Então, quem marcou o item A está correto. Vamos agora para a pergunta de número 2. Bem, pessoal, a número 2 é o item D, certo? Ela está errada por quê? Porque o item 10.7.8 não trata de trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão. Isso aí é o item 10.7.9, certo? Então eu troquei o 8 pelo 9 para trazer aquela pegadinha para vocês, mas tá bem fácil. Agora vamos para a pergunta de número 3. Bem, eu perguntei para vocês o que é um trabalhador qualificado, né? O que é considerado um trabalhador qualificado? Bem, aí tem certo, realmente é o item A, aquele que comprovar a conclusão do curso específico na área e conhecimento do sistema oficial de ensino, ou seja, não é qualquer curso, certo? Realmente ele tem que ter essa certificação. Então quem marcou o item A, marcou correto. Eu acho que todo mundo vai tirar 10, hein? Bem, gente, o item 4 é o item B. Quem marcou o item B marcou corretamente, porque é o trabalhador previamente qualificado e com registro no comprovante de conselho de classe. Então, o profissional que realmente tem esse registro, ele é um trabalhador habilitado, ou seja, ele precisa realmente passar por essa qualificação em um registro, ou seja, se ele for engenheiro, ele tem que realmente se qualificar num registro lá no CREA, por exemplo. Então, ele é considerado habilitado, ok? Gente, agora vamos para 5, certo? A 5 marcou corretamente, quem marcou o item C, C de casa, que diz o seguinte, que qual é o trabalhador capacitado? Ele vai receber primeiro, né, a capacitação sob a orientação de responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado e trabalhe sob responsabilidade do profissional habilitado e autorizado. Ele não tem autonomia para fazer nenhuma atividade. Ele precisa realmente dessa responsabilidade assinada por esse profissional habilitado. Então, marcou corretamente quem marcou o item C. Agora vamos para a 6. São considerados autorizados. Quem são os autorizados? E os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa, ou seja, não basta ele ter todo esse requisito se ainda não tiver uma autorização da empresa. Então ele precisa dessa autorização para, ainda com toda a qualificação, ele venha exercer a atividade, ok? Agora vamos para a aula de hoje, certo? Vamos agora diretamente para o nosso 10.9 da nossa norma. Gente, apesar de eu ter falado nas aulas anteriores sobre áreas classificadas, o item 10.9 desta norma fala especificamente sobre combate a incêndio ou as instalações elétricas estar preparadas para esse tipo, né, de sinistro que pode acontecer nas empresas. E por isso que eles reservaram esse item exclusivamente para falar um pouco sobre a NR 23, que é combate a incêndio. Beleza? Então, gente, o item 10.9.1 que fala o seguinte: as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23, né? Proteção contra incêndios. Gente, hoje em dia, nós realmente temos que deparar com essa dura realidade. E precisamos estar cada vez mais se adequando às normas. Eu não posso simplesmente fazer uma instalação por mim mesmo. Eu tenho que realmente prever todo uma análise de risco preliminar. E as instalações elétricas, elas exigem que eu ofereça condições para que venha ter uma espécie de suporte para
para fins de proteger o equipamento ou o ambiente, caso venha acontecer um tipo de incêndio e essa minha instalação não venha propagar ainda mais esse incêndio. Porque para acontecer um incêndio existem N formas, certo? Mas infelizmente o índice de acidentes, né, gerando incêndios por conta de falhas elétricas, por incrível que pareça, ainda é muito grande. Então ainda existem muitas falhas nas instalações elétricas, tanto no dimensionamento dos cabos, quanto talvez a manutenção, né, desses terminais, o reaperto, enfim, o mau dimensionamento do transformador. Então são situações em que acaba com o tempo ocorrendo incêndios. A gente era para se preocupar com um incêndio causado por outras coisas e se preocupar mais em um cabo, né, que vinha suportar temperaturas externas. Mas, além dessa preocupação, a gente precisa realmente ter muito cuidado de fazer um serviço bem feito. Então, será que o que eu estou fazendo, será que o que eu estou construindo aqui, esse meu projeto, ele não vai gerar um risco posterior? Por mais que o cliente tente forçar você a fazer um serviço de qualquer maneira, nós como profissionais, a gente precisa trazer clareza para esse cliente sobre os riscos que ele está correndo. E você que fez essa instalação, você é responsável tecnicamente caso venha acontecer alguma coisa. Então, traga a responsabilidade para você e transfira essa responsabilidade para o cliente. Se ele não quiser atender às normas de segurança, que você seja o primeiro a não querer fazer esse serviço de qualquer maneira. Se a norma pede para colocar um cabo de 2,5 milímetros, você não coloca de 1,5. Você não ceda aos caprichos do cliente, porque de alguma maneira, se acontecer alguma coisa errada, ele vai culpar você. Bem, pessoal, o cliente, por mais que ele cobre force de você, que você venha fazer a instalação de qualquer maneira, porque ele quer economizar, você tem que prever essas questões de segurança. Então, se você vê que de alguma maneira, ou que de maneira curta ou prolongada, venha acontecer algum desgaste do material, você evite, tá bom? Então, lembre lá, ó, tomadas cabo de 2,5, certa iluminação cabo de 1,5. Então não vamos colocar cabo de 0,75 mm para iluminação, nem cabo de 1,5 para tomadas, porque se acontecer alguma coisa, nós como profissionais da área elétrica seremos responsabilizados e podemos até ser penalizados por isso. Então traga a responsabilidade para você, entenda que o nosso serviço é feito sob responsabilidade. Não é feito de qualquer maneira não. Não, mas tem pedreiro que faz serviço de eletricista, mecânico e tudo mais. Tem. Mas não quer dizer que está um serviço bem feito, não quer dizer que ele não vai ser penalizado caso venha acontecer alguma coisa errada. Todos nós somos penalizados de alguma maneira, gente. Então cabe a nós, como profissionais, ter cuidado e confiabilidade no nosso trabalho, certo? Então, para combate a incêndio, temos toda uma NR, que é a 23, que fala detalhadamente sobre isso. Não vou falar sobre a NR 23, só trazer alguns assuntos importantes, certo? No item 10.9.1, as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a R23. Certo? Acho que aqui já ficou bem claro com respeito a isso. Nós precisamos realmente ser dotados de proteção, ou seja, se eu não posso fazer uma instalação sem que venha a colocar um disjuntor bem dimensionado, se o meu motor, veja bem, se eu vou fazer uma instalação de um motor e esse motor ele for um motor, deixa eu ver aqui, de 10 amperes, é um motor de 10 amperes, aí eu vou colocar um cabo, sei lá, de 6 milímetros ou 10 amperes, eu vou colocar um cabo de 2,5, beleza, coloquei de 2,5, aguenta, tranquilo, e eu vou colocar um disjuntor de 40 amperes, por exemplo. Bem, se eu colocar um disjuntor de 40 amperes, ele não vai praticamente proteger nada, nem o cabo e nem o motor. Com o passar do tempo, esse motor ele pode sofrer algum desgaste devido o tempo, né, de funcionamento, o rolamento pode pesar, ou o redutor dele, e aí esse motor vai aquecer, vai subir, vai elevar a corrente desse motor, que seria a nominal dele de 10 amperes para 20 ou mais. O disjuntor não vai desarmar porque foi mal dimensionado, foi colocado um disjuntor de 40 amperes, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o aquecimento do motor e o aquecimento da rede. Então, por isso que toda instalação, realmente, eu preciso prever essas condições de segurança. Então, se o motor é de 10 amperes, eu preciso colocar um disjuntor compatível, certo? No máximo, gente, é 15% de tolerância.
Então, vou ter que colocar um disjuntor aí de 11,5, 12 amperes no máximo, tá bom? Então, todo o nosso trabalho fazendo direitinho, com certeza vai trazer segurança e confiança, tá bom? Vamos lá para agora falar um pouco sobre a NR23, bem rapidinho, sobre as classes do fogo e trazer um pouco mais essa realidade para nós. É bem rápido, certo? Por exemplo, nós temos aí, né, na NR23, sobre o item 23, que é 23.9.1, será adotado para efeito de facilidade a aplicação das presentes disposições a seguir a classificação do fogo. Só para a gente aprender um pouco sobre as classificações. Todo material, gente, material classe A, que gera resíduo, papel, madeira, enfim, qualquer material que gere resíduo, plástico, todos eles são considerados como classe A. Então, eles são usados extintores específicos para ele, que é o de água. Então, o de água, vocês vão ter que lembrar que é só para materiais que geram resíduos, certo? Isso se você estiver trabalhando numa empresa que são N situações, por isso que eu estou passando para vocês, em que às vezes o profissional ele tem a liberdade de pegar o extintor e tentar apagar um princípio de incêndio, certo? E algumas empresas são direcionadas para os brigadistas, mas tudo depende de empresa para empresa. Mas nós realmente que estamos sob essa orientação, vai nos ajudar e muito no nosso dia a dia. Então, ó, considerado classe A, é só incêndios que geram resíduo. Eu botei aqui alguns exemplos, certo? Papel, fibra, madeira, tecido, enfim. Mas você tem que lembrar que o extintor ideal é só para isso, certo? No nosso caso, ele é usado tanto o classe C, que é o pó químico, como também o classe B, que é o CO2. No caso do CO2, ele vai agir, geralmente ele é indicado para produtos que não geram resíduos, né? Por exemplo, um gás, óleo, esses produtos líquidos, inflamáveis, que ele não vai gerar resíduo. Então, para esse tipo de incêndio, as pessoas utilizam o CO2, certo? Ele vai resfriar aquele ambiente, então acaba que neutralizando a ação do fogo. Mas o CO2, ele também é muito indicado para a área elétrica, certo? O fato do CO2, ele só resfriar e ele acaba não comprometendo a parte elétrica. Então, ele acaba sendo mais indicado, em muitos casos, se houver um princípio de incêndio num painel elétrico, você realmente tomar por base, primeiramente, um CO2, certo? E, em último caso, você pegar o de pó químico. Mas o de pó químico ele é o mais indicado. A NR23. Ele trata justamente sobre isso. Ele trata dos dois. Como você pode ver, o pó químico é tanto de classe B como de classe C e vice-versa. O B também. A questão é porque o pó químico, ele vai criar uma camada, como ele vai agir no fogo de forma de abafamento, então ele vai criar uma crosta, certo? Ele vai abafar aquele equipamento para não se alastrar o fogo. Então, quando isso acontece, quando eu jogo pó químico em um equipamento elétrico, além de apagar o fogo, eles também serão danificados, devido a ele criar aquela crosta envolvendo aquele equipamento. Então, você vai ter que tirar tudo aquilo e isso acaba, infelizmente, comprometendo a estrutura do equipamento elétrico. Por isso, só use extintores de pó químico em último caso, tá bom? Só quando realmente não tiver o CO2 ou o CO2 não foi eficaz. Mas geralmente o CO2, como ele é um difusor de um gás muito, muito frio, então a eficiência dele é muito boa, tá bom? Então eu recomendava aí para princípio de incêndio na parte elétrica, primeiro caso o CO2, ok? Ele é fácil de identificar porque ele tem esse difusor, certo? Ele é muito fácil. O extintor de CO2, ele tem um difusor, certo? Onde você não deve tocar quando estiver utilizando ele, porque a sua mão vai grudar ali e a não ser a sua mão tem que ficar especificamente na parte do apoio de mão, que é essa partezinha preta e borrachada maior, bem próximo do difusor, certo? Ali é mais indicado. E show de bola. Deixa eu ver o que mais aqui. Já falei do C, parte elétrica, ok. E ratificando um pouco mais, né, ó, o item 10.9.2,
Os materiais e peças de dispositivos e equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambiente com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua confiabilidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Eu tenho que realmente ter a anuência que ter a competência de que nessas áreas classificadas, como eu já falei para vocês, de um risco muito grande, todo equipamento, gente, acho que eu não sei se falei isso na aula passada, mas todo equipamento elétrico, quando você vai ligar ele gera uma centelha. Um simples interruptor, ele gera uma centelha dentro dele. Não sei se vocês já ouviram muitos vídeos, pessoas recomendando quando você vê algum vazamento de gás, você não deve ligar a lâmpada ou desligar a lâmpada. Já teve até casos, certo, de grandes explosões. No noticiário TV você vê bastante sobre isso. A pessoa entra em um ambiente fechado e sente aquele cheiro de gás e liga o interruptor. E naquele momento gera uma explosão destruidora. Nesses casos, gente, porque toda vez que quando eu ligo e desligo um equipamento, ou seja, um simples interruptor, ele vai gerar uma centelha. Tanto faz acionar como desligar. A centelha ela é inevitável. Então, quando eu sei que o ambiente ele é altamente perigoso, os interruptores de uma simples tomada não pode ser qualquer um. Ele vai ser interruptores blindados, certo? Para que caso eu venha ter algum vazamento de gás e a pessoa chegue a apertar esse interruptor, essa parte interna do interruptor não tem nenhum contato com a parte externa, nada. Então ele é totalmente blindado, certo? E por aí vai. Então, a segurança das instalações que você for fazer, se você tiver realmente ciência de que é uma área de risco, você procure esses dispositivos que sejam blindados, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui. Muito bem, pessoal. Agora vamos para o item 10.9.5 da nossa norma. Nós temos serviços e instalações elétricas realizados nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante a permissão para o trabalho com liberação de forma os serviços e instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante a permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5, do qual eu falei para vocês, certo? Em outras aulas, sobre a questão de passar por todo aquele procedimento, o seccionamento, e todo aquele que está descrito no item 10.5 da nossa norma. Então, eles também, certo, em manutenção nessas áreas, precisam passar também por aquele procedimento de seccionamento seguro, tá bom? Então, bem, gente, agora vamos para o próximo item, certo? O próximo item, que é o item 10.10 da nossa norma, ele vai falar ou vai trazer uma abrangência um pouco mais sobre a NR 26. É incrível como a NR10 ela precisa de alguns anexos, né? Como a gente já viu, a espaço confinado, a NR33, NR35, trabalho em altura, NR23, né, combate a incêndio, e agora a NR26, que vai falar justamente sobre a sinalização de segurança de forma segura. Gente, eu acho que vocês já viram bastante essas plaquinhas de aviso. Então, toda a NR26 ela estabelece sobre essa padronização de identificação. No nosso caso, a gente precisa realmente ser bastante criterioso na identificação, tanto do painel elétrico como na parte dos componentes elétricos. Então, todo painel elétrico que você for instalar, vocês precisam colocar a identificação, certo? Que ali é um equipamento elétrico, qual é a tensão deste equipamento, se é 220, se é 380 volts. Então, a gente tem que colocar também a identificação, certo? Também outro ponto também que a gente faz e ajuda muito na segurança é a identificação dos cabos. Nós precisamos colocar identificação nos condutores, sim. Mas, professor, como é que é feita essa identificação? Gente, eu coloquei aqui alguns exemplos de anilhas, certo? Não sei se quem já trabalha na área já se familiariza muito com este nome, mas para quem está iniciando agora, anilhas são pequenas peças de borracha
certo? Vários modelos. O atual hoje é esses que são coloridozinhos, que ele é de encaixe. Ele se encaixa de acordo com o condutor. Então, se você for colocar condutor de 1,5 até 2,5, é um tipo de anilha. Aí, se for cabos maiores, você vai comprar e por aí vai. Você compra a anilha de acordo com a secção do cabo. E isso ajuda em quê? Isso ajuda tanto na identificação, né, de qual circuito é este cabo. Mas, professor, se você não tiver como comprar anilha, você vai identificar ele não através de anilha, mas através talvez de alguma etiquetazinha, algum adesivozinho que você possa imprimir, enfim. É obrigado fazer isso? Bem, a NR26 estabelece esse princípio, que nós precisamos identificar os equipamentos. Mas nem todo equipamento é identificado, professor. Gente, a gente não pode se basear com os maus exemplos. Nós precisamos agir de forma correta. Então, se tem como eu anilhar, se essas coisas não são caras, são baratas, e eu tenho como identificar, vamos identificar sim, tá bom? Isso é uma questão de segurança, tanto para quem está trabalhando, como para o profissional que venha realizar futuras manutenções. Também os disjuntores, também. Os disjuntores eu preciso identificar lá no painel elétrico o disjuntor para cada circuito na qual está sendo destinado. Eu tenho que identificar ele com a forma de etiqueta. Tem um exemplozinho aqui bem bacana, né, que a pessoa colocou tanto o nome, né, do compartimento desta casa, como também se ele é luz, se ele é tomada. Então, você já compra isso aqui já pronto, certo? Tem uma folhinha que já vem com os nomes ou com os desenhos. Cara, fica muito bem expressivo, fica muito bem apresentado o seu serviço se você fizer desta forma. Com certeza você vai conquistar muito mais clientes, tá bom? Então, aqui é mais parte da identificação de segurança, que é a parte dos EPIs, mas dos EPCs também, certo? E a identificação da sinalização, né, quando você está dando manutenção nos equipamentos, já falei também sobre isso, e a questão também do respeito, né? O cara viu aqui uma plaquinha que é expressamente proibida e a venda de coisas ambulantes, né, de vendedor ambulante. Ó, a sinalização deve ser clara e obedecida por todos. É expressamente proibida a venda ambulante. Então não estava sendo obedecido aqui porque o cara aproveitou o bastão aqui e colocou uma camisa. Então, gente, realmente precisamos obedecer, tá bom? Ok. Então, deixa eu ver aqui para finalizar, certo? O serviço de instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com o procedimento de trabalho específico, padronizados com a descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinado por profissionais que atendam ou estabelecem o item 10.8 desta norma. Isso aqui já foi bem falado também. Então, pessoal, toda essa parte aqui, a parte de procedimento de trabalho, ela já foi bem explicada e bem trazida durante todo o decorrer da aula. Então, ela vai falar simplesmente sobre as reuniões, certo? Sobre o que devemos fazer antes de iniciar uma atividade, né? A reunião, o planejamento. E o item 12, que vai falar sobre emergência. Mas, primeiro socorro, as situações, eu não vou falar para vocês, tá bom? Então, encerro por aqui. Forte abraço. Valeu.